Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Yane? Isso mesmo. Uma alegria estar aqui nesse programa tão abençoado. Hoje o título da nossa pauta é Deserto. Só que a gente não vai falar do deserto na acepção literal da palavra, né? É porque deserto é uma palavrinha bastante usada no meio cristão, né? É verdade. É, deserto, vale, Sim, estreito, tem umas coisas assim, né? Tem. É, porque é uma metáfora bem boa. Bem boa. Bem a boa. Escassez, né? É. Agora, se bem que na paisagem é lindo, você não acha? É verdade. Sabe, quando a gente olha assim, num quadro, Sim. ou enfim, né? Através de vidro, de já passando, ele parece bonito, né? Mas é um lugar mesmo de muita aridez, de muita escassez, né? E é uma metáfora tão usada no nosso meio cristão, sabe por quê, queridos? Porque nós reconhecemos a Deus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente crê em tudo que a Bíblia diz a respeito dele, né? Sabemos que é invisível, mas é real, dependemos dele, da promessa. Mas quando isso vacila? Será que é sempre assim ou isso vacila de vez em quando? Pois é. Essa certeza dentro do contexto que a gente está vivendo, né? Em alguns momentos das nossas vidas, que realmente parece que, meu Deus, o que está acontecendo? Cadê Deus nessa situação? Onde é que você está? Que eu não conheço, talvez não sei você que está nos ouvindo, né, que é cristão também, ou mesmo nós, será que uma vez sequer a gente já não se perguntou, Deus, será que o Senhor está vendo? Ou será que o Senhor está aqui? Né? Porque às vezes acontece isso. Na própria Bíblia, um dos personagens bíblicos faz essa pergunta e eu vou ler para vocês. Jó 23, quando ele diz assim, a partir do 8. Eis que eu vou adiante, mas não estás ali. Volto para trás e não o percebo. Procuro-o à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o diviso. Isso é tão interessante, né? Na angústia de Jó, em todo o sofrimento de Jó, e também quando nós procuramos a Deus a partir da perspectiva da nossa dor ou do nosso sofrimento, realmente praticamente a gente não consegue enxergar. Porque a dor tá falando mais forte, né? Exatamente. Está falando mais forte, a dor é a circunstância, né? E neste momento, se esse período dura um pouquinho, nós, os cristãos, costumamos dizer que a gente está passando por um deserto, né? Que é a nossa pauta hoje. A gente vai conversar um pouquinho, então, sobre esse deserto, que é esse deserto, porque é um lugar dentro de nós, né? Exatamente. Não é um lugar físico, mas é um lugar. É um lugar. Né? Um tempo. Né? É um tempo, é bem isso. Uma estação onde você está ali e eu digo para você assim, se você como cristão nunca passou, se prepare, porque um dia vai passar. Exatamente. Não tem como, né, Yane? Eu também costumo dizer isso. E é interessante, né, porque se a gente olha para o deserto e a gente traz essa ideia do deserto para essas estações secas das nossas vidas, e é assim também, porque dentro de uma estação desértica na nossa vida também, é como o cenário do deserto, parece que é tudo igual, parece que não muda, né? Não muda. Parece que vai passando o tempo e continua ali, parece... Então, assim, essa metáfora do deserto, ela tem muito a ver mesmo. Tem tudo a ver, é isso. Mas eu disse que você, se nunca passou, vai passar, porque ao longo da Bíblia, a lista dos viajantes pelo deserto é imensa, né? Todos os filhos de Deus vão passar por lá, né? Então vão mesmo. E eu vou dizer para você, arrisco a dizer, que talvez não seja tão ruim, embora doa, né?
Porque deserto tem propósito, né, Yane? Tem propósito, com certeza. Todo deserto tem um propósito. Tem. E o mais maravilhoso é que a Bíblia ela vai nos ensinar como passar pelos desertos da vida. Porque realmente, todos nós, se você não está num deserto agora, não passou, se prepare, porque vai chegar. Então a Bíblia traz para nós Sim. isso, né? Para que a gente possa aprender a passar pelo deserto. E mesmo dentro de um deserto, aprender o propósito. Aprender o propósito, sofrer menos, né? Porque no deserto estiveram Moisés, Jó, a gente viu, José, até Jesus foi para o deserto, né? Então, tá certo que não é agradável, se a gente pensar bem, no natural não é agradável, mas dentro da palavra de Deus também, gente, o deserto, ele estava no caminho da Terra Prometida. Não dava para chegar na Terra Prometida sem passar por lá. Exatamente. Né? É o deserto necessário, né? Para a gente alcançar essa promessa. É bem assim, sabe? Então, quando Deus tirou os filhos dele, aquele que ele escolheu para ser povo dele, quando ele tirou debaixo da escravidão do Egito, ele prometeu que ia levar para uma terra bem melhor, que manava leite e mel e tudo mais. Parecia que ia ser uma jornada muito simples. Eles iam cruzar a península do Sinai, né? Em um mês e pouquinho, em algumas semanas, estariam lá. Mas Deus também quis proteger os filhos porque ele quis que eles não entrassem em guerras com povos que pudessem estar por aí. Porque eles não sabiam nada de guerra, né? Tinham passado 400 anos como escravos, não tinham habilidade nenhuma. Então, para poupá-los de guerrear e de ficarem desanimados, escolher o caminho do deserto. Teve que ser o caminho do deserto. Exatamente. E com um propósito muito claro de Deus, não era? Foi um propósito muito claro. A gente vê que eles foram, né, e acamparam no Monte Sinai, no deserto do Sinai, e ali eles ficaram 2 anos fazendo o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Foi ali que o Senhor entregou, né, todos esses mandamentos, as leis para o povo dele. Começou esse processo de santificação, já que esse povo tinha passado tanto tempo no Egito. Então foi uma limpeza mesmo, né? 400 anos, a geração que conheceu, que teve, a geração de José, que conheceu, que teve experiência com Deus, já tinha morrido fazia tempo. Já fazia tempo. Eles precisavam deste tempo para conhecer a Deus. Exatamente. E a intenção de Deus foi justamente essa, se fazer conhecido deles. Exatamente. Ele falou, deixa meu povo ir para que me conheçam no deserto. Exatamente. Sabe que é um bom lugar para conhecer Deus? Porque no bem bom as pessoas chegam tão fácil para Deus. Não. É no deserto, né? O deserto é um lugar de ouvir a voz de Deus. O deserto é um lugar do clamor, é um lugar onde a gente rasga a nossa alma diante da presença de Deus, né? Porque você está impotente, as circunstâncias são ruins, tá? Então, queridos, se a gente pensar no que é o deserto de novo, você sabe, a gente só reforça para a gente poder comparar essa sequidão talvez nossa, né? Mas deserto é isso, é uma extensão de areia que não acaba mais. É areia na frente, atrás, dos lados, né? Sabe quando você olha e vê sempre a mesma coisa, né? O mesmo. Durante tanto tempo, né? Sem vegetação nenhuma, temperaturas elevadíssimas durante o dia e muito baixas à noite. Exatamente. Né? Então, caminho do deserto são caminhos áridos. E quem que tenha vivido, sabe lá, eu acho uns 30, 40, 50 anos, será que não passou nenhum tipo de aridez na vida, né, Yane? Com certeza, né? E a gente vê que é tão maravilhoso, o deserto ele faz parte do nosso processo de vida, né? Tanto é que o próprio Jesus, quando foi levado, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo de Deus que o levou para o deserto, né? Assim como nós vemos que foi Deus também que instruiu Moisés a estar no deserto. Então a gente vê que o Senhor muitas vezes nos leva para esse lugar para que a gente possa ouvir, para que a gente encontre o propósito daquilo ali. Um propósito de amadurecimento, de sensibilidade, de crescimento. Então... E sabe por quê? Mas isso me parece tão óbvio, porque pelas próprias pernas, por nossa livre e espontânea vontade, ninguém vai para o deserto. Como é que você fala, não, agora eu vou passar um belo tempo numa sequidão total? Não, sabe, se tem uma coisa certa é essa, quem nos leva para o deserto é Deus. E vai levar naquele tempo
que ele achar que precisa levar. E vai nos tirar no tempo que ele achar que precisa tirar, né? Mas vai tirar. Essa que é a boa notícia. Né? Essa é uma notícia maravilhosa. Essa notícia deserto é caminho, não é lugar de morada. Né? De passagem. É de passagem mesmo, né? E eu gosto de pensar nessa imagem de conquistar a Terra Prometida, porque a Terra Prometida, queridos, é o lugar de plenitude que nós vamos chegar. Para chegar nesse lugar de plenitude, tem que passar pelo deserto, né? Tem que passar pelo deserto. Quem já passou já sabe, quem não passou vai aprender, né? E quem ainda vai passar, talvez nessa conversa, possa entender um pouco o que é esse deserto. Exatamente. Né? Buscar até, né? Porque a gente se prepara, né? A gente se prepara para um deserto também. Né? Existem posicionamentos. Eu vou te mostrar um que o Salmo 84 diz, que eu acho muito legal. O Salmo 84, a partir do 5, diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Ai, que coisa mais linda. Né? Faz do deserto um manancial. Porque está justamente no olhar para aquilo, em saber que também outro propósito do deserto, né, é a total dependência de Deus. Então, a pessoa passa pelo deserto, na total dependência de Deus, ela consegue, né, vislumbrar então, mas isso é uma atitude pessoal. Alguns vão ter essa atitude no deserto. Outros talvez possam chorar, lamentar e se demorar a se abrir para perceber esse... Aí eu vou te dizer que o tempo do deserto vai ser um pouquinho maior, né? Exatamente. O que vai determinar, eu acho que é seu posicionamento, né? Mas, então, já que a gente está conversando sobre isso, está dizendo que todo mundo vai passar, quem já passou... Se você ainda não passou, a gente quer falar algumas verdades sobre o deserto que possa te ajudar, né? É a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender se é tempo de deserto ou não, né? Porque se você tentar fugir dele, não vai adiantar muito, né? É verdade. Eu vou ler um texto bíblico para você de Jesus no Novo Testamento que diz assim, Lucas 12, a partir do 54. Dizia também às multidões, quando vocês vêm subir uma nuvem no ocidente, vocês dizem, lá vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir esse tempo? Claro que aqui estava dentro de um contexto bem específico, mas nós usamos tudo que tem na Bíblia para o nosso aprendizado. Está escrito que tudo que foi escrito é para o nosso entendimento, né? Eles não estavam discernindo que tempo era aquele. O próprio Deus no meio deles, né? O que tinham que fazer. Mas se você não discernir, sabe, se é tempo de deserto ou não, vai ser pouco proveitoso. Exatamente. Até pensando assim, né, numa mala de viagem. A gente vai, a gente pesquisa para onde eu vou. É tempo frio, é tempo calor, que mala, o que eu tenho que levar para isso? Se preparar. Exatamente, se preparar. E no deserto é assim também. E mesmo ali dentro, né, passando por um vale da sombra da morte, né, até mesmo no Salmo 23 também, que fala sobre isso. A presença do Senhor faz com que nós possamos frutificar e florescer mesmo no deserto. A gente ainda em serviço a Deus mesmo no deserto. Sim, então é o seu posicionamento que vai determinar, sabe, a qualidade de vida que você vai ter neste período que a gente está dizendo que todos nós cristãos um dia vamos ter que enfrentar, não é? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para fechar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando sobre o deserto e como Jesus falou para a gente discernir esse tempo, e ele falou para as pessoas, principalmente que lidavam com a terra, plantar, colher, tempo de colheita, tempo de plantar. O deserto é um tempo de preparo também. Nós vamos colher alguma coisa ao final dele, né? Tem sempre um propósito. E eu acho assim, as pessoas que saem, que passam por um deserto,
elas saem numa condição muito melhor do que entraram, não é isso? Exatamente, porque é um tempo de amadurecimento, né? O deserto, ele nos amadurece, então faz com que a gente tenha uma percepção de vida dentro dos propósitos de Deus e dentro da dependência de Deus maior do que quando a gente entrou. Sabe por quê, querido? Porque se você não tiver a convicção que foi Deus que te levou lá, que Ele tem um propósito com você, talvez você faça, nesse deserto, as coisas erradas na hora errada, né? Existem pessoas que, quando a gente conversa, sabe que está passando por um deserto, nós vamos continuar usando essa palavra boa, essa metáfora boa, e a gente vê elas se batendo com a única intenção de eu quero sair daqui, e não se abrem para eu quero ver o que tem aqui para mim. Exatamente. Porque é interessante quando a gente consegue observar a situação do deserto com um olhar de que é algo que o Senhor está nos tratando, né? Está nos amadurecendo. Então, a partir do momento que aquilo passar, né? O deserto, como a gente falou, é de passagem, um lugar de passagem, não de morada. Então, quando cumprir o tempo, ele vai nos tirar dali. Então, mas algumas pessoas têm o entendimento que elas estão lá para ser punidas. Também não tem isso? Tem. Né? O que é que leva a pessoa a pensar? E essa postura dela, se ela estiver lá dentro com esse conceito errado, e nós estamos dizendo que o deserto não é lugar de punição. Você não vai ser levado lá como castigo, né? Mas a tua postura, que tipo de fruto você vai produzir se você está sendo castigado? Exatamente. Isso entra dentro de uma mentalidade, né? O que a gente tem que ver é que também existem desertos que nós entramos na nossa vida, que existem aqueles que o Senhor nos leva e existem também aqueles que nós fazemos pelos nossos pecados. Sim, por decisões erradas, e nós vamos para, né, desgringola tudo. Quando erra o caminho. Errou o caminho, caiu lá. Aí caiu lá, né? Aí você tem que clamar pela misericórdia do Senhor para Ele tirar você de lá. Porque se a mentalidade errada do deserto, a maneira como você olha, nós falamos do povo de Deus, o primeiro que Deus levou para o deserto, tudo. Quando eles chegaram, depois de algum tempo diante da terra prometida, eles não tinham mudado em nada a mentalidade deles. Tá? Tanto é que eles não entraram. Eles não puderam entrar. Moisés mandou que 12 espias trouxessem um relatório a respeito da terra, 10 trouxeram um relatório ruim, 2 trouxeram um bom relatório. Aquele povo com aquela mentalidade confiou nos outros. Então, significa que eles não tinham mudado nada, né? Nada em relação à maneira de pensar. Até aquela hora, o deserto não tinha feito o que precisava fazer. Tanto é que eles voltaram e ficaram mais o quê? Uns 38 anos, né? Sim. Porque 2 anos depois eles estavam lá na frente. Exatamente. Passaram 40 no deserto, né? Agora, Jesus também foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, né? Então, a segunda geração dos filhos de Israel que viveu no deserto, ela recebeu promessa, que eu vou ler para você. Está em Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos. Não é reconfortante saber, estou no deserto, mas o Senhor está comigo, né? O Senhor está conosco, né? Mesmo no deserto. Sabe? Então, o que acontece, o engano é nosso. As coisas estão tão ruins que a gente não está vendo. Igual o Jó disse, não vejo, eu olho para lá, mas ele está agindo, ele está fazendo alguma coisa. Ele está. Né? E é interessante, porque a gente tem que tirar, né, o olhar da perspectiva da dor e do sofrimento para que a gente possa ver Deus agindo. E Deus vai se manifestar e vai se revelar, às vezes através de uma pessoa, através de um louvor, através de uma palavra, que se a gente fecha os nossos olhos e os nossos ouvidos e quer viver dentro daquele nosso deserto, né, nos vitimizando e ficando ali, fechada, mais difícil, porque nós não vamos ver esse agir de Deus espiritual. Você vai estar derrotado lá dentro. E o deserto, o propósito de Deus com o deserto não é derrota. Não é o lugar que ele tem para, sabe? Não é derrota porque Jesus derrotou o diabo no deserto. Então, quem quer te manter lá é o inimigo.
E é interessante, né, que você falou, Mirtz, porque ele derrota justamente com a palavra de Deus, né? E isso é maravilhoso. E como nós precisamos nos alimentar e nos fortalecer na palavra, né? Porque senão vai ser difícil de sair, sabe? Você vai se vitimizar mesmo, né? É plano divino, sabe? Eu disse para você que Jó fez aquelas reclamações, dizia, eu não o vejo tudo. Eu li no 8 e 9, mas no verso 10, olha o que ele fala. Jó 23, 10. Mas ele sabe o caminho por que eu ando. Provando-me ele, sairei como ouro. Embora você não veja, ele está trabalhando por você. Né? Que lindo. Exatamente. Sabe? Então, queridos, quando a gente... Eu sempre digo, quando a gente aceita Jesus, naqueles primeiros momentos, né, o senhorio de Jesus na nossa vida, tudo, é a fase do primeiro amor, tá tudo ótimo, né? Nossa, a gente parece que tem as orações respondidas direto, antes de terminar a oração já tem ali, né? Sabe? É tudo muito legal esse primeiro momento, mas a gente precisa crescer. A nossa salvação, está escrito na Bíblia, precisa ser desenvolvida. Exatamente. Existe um primeiro momento, porque Paulo diz, desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. E tem uma parte que vai ser desenvolvida lá. Né? Exatamente. No deserto, né? Lá eu acho que dá uma fortalecida, né? Sabe? Porque espiritualmente é assim mesmo. Tente, e a gente tem que aceitar, porque é igual os nossos filhos bebezinhos, né? É tão delicioso aquela dependência primeira deles, nossa, tudo eles dependem da gente. Mas tem um dia que eles vão para o banheiro sozinhos, tem um dia que para sair eles escolhem a própria roupa e tudo, e de repente nós temos que ter esse entendimento e eles precisam ir. E nós devemos ser aquelas que vão ajudá-los a fazer isso. Exatamente. Né? Exatamente. Deus vai fazer a mesma coisa conosco, né? E outra coisa a respeito do deserto, que eu acho bem importante a gente saber, que em tempo de deserto, a gente recebe de Deus o que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Não é o maná? Sim, não é o caso do maná? Exatamente. Que vinha na porção, né, necessária todos os dias. Sabe? Claro, queriam comer o quê? Claro, queriam comer pepinos, cebolas, enfim, tantas outras coisas, quando eram escravos. Que mentalidade, né? Sim. Como o deserto pode mesmo modificar e tratar, né? E é importante, né, a gente entender que o deserto, nessa fase, e como o Senhor vai tratando e vai transformando a nossa consciência. Porque muitas vezes nós saímos do deserto, mas o deserto não sai de dentro de nós. Pois né? Também. A gente carrega isso. Sabe? E é um tempo de maná, é tempo de maná. E Paulo foi tão feliz quando disse... Paulo era um daqueles que dizia assim, um homem que teve tudo. Ele dizia, gente, eu aprendi, eu tendo pouco, eu sei lidar com pouco, tendo muito, eu sei lidar com muito, eu sei passar falta, eu sei viver quando eu tenho em excesso. Uau, que aprendizado, né? Que não é um patamar que a gente quer chegar. Nossa, muito. Né? E é interessante porque ele fala, né? Eu aprendi a viver contente. Esta é a palavra. É um aprendizado. Gente, deserto é escola também, né? Porque é aprendizado. Aí ele termina, depois que ele descreve todas essas coisas, ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que crente adora falar, posso tudo naquele que me fortalece. Mas quando que você pode tudo? Só depois que você passou por tudo. Exatamente. Né? O que é que ele pode? Ele pode passar tanto pela escassez quanto pela fartura. Por quê? Porque Cristo o fortalece. Vocês acham que ele aprendeu isso o quê? Né? De teoria, né? A gente pensa nisso, né? Não é de teoria, né? De experiência. As experiências... Os israelitas, quando eles saíram do Egito, eles saíram com um espólio. Eles saíram com tudo. Eles saíram com ouro, com prata, eles saíram com tudo isso. O que é que eles fizeram com tudo isso? Pois é. Fizeram um bezerrinho para eles adorarem, né? Colocaram no lugar de Moisés. Né? Então, sabe, eles não tinham, isso foi por pouco tempo, eles não tinham. O caráter precisa ser aperfeiçoado no deserto, né? Sabe, essa secura no deserto? Agora a gente vai estender a metáfora. Pode ser uma secura na nossa vida, pode ser uma secura de relacionamento, relacional, uma secura espiritual, uma secura financeira, uma secura, enfim, né? Tantas coisas, né?
E neste período de secura, a gente vai ter só o maná. Você vai contar, às vezes, com o mínimo. Deus nunca vai nos desamparar no deserto, exatamente, né? Exatamente. João Batista, né? Aquele que Isaías disse, ele disse a voz que clama no deserto. Ele iniciou o ministério dele no deserto. No deserto. E é tão maravilhoso que a Bíblia fala que ele se preparou no deserto até que o ministério dele fosse em público. Né? Mas durante o primeiro momento da vida dele foi todo no deserto. Coisa difícil, às vezes, para a nossa mente pensar, né? Nós somos seres relacionais e o deserto, às vezes, sozinho do deserto, é uma sensação, no mínimo, esquisita para nós, né? Então, mas todos eles tiveram algum tipo de deserto. O apóstolo Paulo, que é um dos maiores apóstolos também, ele viveu alguns tipos de deserto até que o ministério dele fosse estabelecido. E olha que ministério, né? Ele teve experiências com Deus, ele foi elevado até o terceiro dos céus, né? Essas coisas não aconteceram de graça, ele teve períodos longos de deserto, de não ser aceito, de açoites e de tantas coisas, né? A gente precisa entender o real significado do deserto na nossa vida. Vamos lembrar alguns? Fortalecimento. Crescimento. Sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Porque daí não tem como, né? Ou, né? A gente está longe de muitas vozes, né? Dependência do Senhor. Dependência total, né? Então, nós vamos conseguir essas coisas, né? E sabe também, tentar sentir, porque o mais difícil é isso, como a gente viu, até de quase todos os personagens, não senti-lo enquanto está no deserto. Porque a nossa mente vai dizer, eu sei que ele está aqui, mas eu não sinto, né? Eu não sinto, né? Deserto talvez também seja algum lugar de renunciar a algumas coisas. Sim. O que a gente pode renunciar, né? Pois é. De olhar, de fazer um exame pessoal para saber, né? Porque tem coisas, talvez ali a gente valorize mais a presença e menos aquelas coisas que realmente não têm valor. Sabe? Eu acho que o deserto, queridos, é uma escola, sabe? E assim, como, já que eu chamei de escola, tem prova. Sempre tem. E nem todos os que passam por deserto, a gente vai ver que são aprovados, né? Vai ter que voltar. A gente não tem que você fazer outra série de novo, reprovar, sabe? Se você não cumpriu o primeiro propósito que Deus te levou lá, se você tiver a felicidade de sair por qualquer motivo, se prepara porque você vai voltar. Exatamente. É interessante isso mesmo. E a gente vê que Jesus passou os 40 dias no deserto, né? E ele passou na prova e saiu. E você veja, num deserto, o último Adão, Jesus. E o primeiro Adão, num paraíso, não passou na prova. Não passou. É isso, né? Então se prepara, né? Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.